Oi, gente, boa tarde de novo. A gente vai falar agora da nossa semana 24 de inovação. O tema da nossa aula é a inovação na gestão de produtos e serviço, tá? Essa primeira aula, a gente vai discutir, retomar na realidade, porque a gente discutiu muito sobre isso. A gente vai falar sobre o papel da inovação na evolução de produtos e serviço. O que que significa isso? A gente melhorar ou ajustar algo que já existe, tá? Quando a gente está falando aí da evolução de produtos ou serviços, nada mais é do que isso. Por exemplo, se a gente for pegar há muitos anos atrás, como que era a ideia do telefone? Era um telefone, um negócio, um trambolhão gigante, a gente pegava e ligava, essa era a única função de um telefone. Hoje, a gente tem um aparelho celular, que a gente consegue mais de uma função dentro do aparelho, tá? Então, isso é evolução. Por exemplo, quando a gente tem essas empresas que todos os anos fazem lançamento, nada mais do que elas estão fazendo, nada além do que inovação é o que elas estão fazendo, tá? Então a gente pode partir desse princípio. E aí vem aquela ideia da obsolescência planejada, né? Enfim, aí a gente entra numa discussão gigante, né? Que eu, inclusive, apostei na redação do Enem, tá? Isso é um ótimo argumento para vocês terem como repertório. Quando a gente está falando da gestão de resíduos dentro de um país, por exemplo, a gente pode pensar na obsolescência planejada. Mas, enfim, é só um adendo, tá? Então, a inovação, ela tem esse princípio, né, de trazer essas evoluções de produtos e serviços, e uma grande discussão é esse impacto ambiental, o impacto social, a gente falar, discutir sobre ESG, né? Então, é um pouquinho do que vocês vão fazer hoje nesse registro, é um pouquinho do que vocês vão discutir, tá? Então, a inovação é o motor que transforma o mundo ao nosso redor. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente vê hoje parte de um princípio da inovação. A inovação impulsiona a evolução de produtos e serviços e ela faz com que as empresas se adaptem às novas demandas do mercado, seja por uma mudança de comportamento do consumidor, uma necessidade, a questão de um impacto ambiental, por exemplo, né? Enfim, a gente vai discutir, retomar a discussão, na realidade, sobre dois principais tipos de inovação, que é a inovação incremental, ou seja, aquela que traz pequenas melhorias contínuas para o negócio, como uma atualização de um aplicativo, um novo recurso no celular, que não vai trazer muito impacto para o seu produto, tá? E a radical, que é quando ela cria algo novo, ela transforma o setor. A gente pode pensar como o setor de streamings, que substituiu o CD, a gente tem o Spotify, por exemplo, ou o DVD, que a gente tem aí a Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney Plus, enfim, a gente tem uma infinidade, até o próprio YouTube, né? A outra coisa que a gente pode também pensar nessa questão de DVD é as locadoras, que era o boom da época aí dos anos 2000. E aí a gente tem hoje, você paga, entra no item do Canvas, que é a assinatura, tá? Então, eu não alugo mais. Eu tenho uma assinatura, quando eu não quiser, eu não pago e eu não vou ter acesso. Pagando, eu vou ter acesso a toda o portfólio que aquele streaming me oferece, tá? Vale retomar também o caso da Blockbuster, né? Que era a top dos anos 2000, quando falava da produção e da locação de filmes, né? E aí a gente vem tendo aí a oferta da Netflix, que não foi aceita pela Blockbuster, e hoje quem tá aí no topo dos streamings é a Netflix, tá bom? Aqui a gente discute sobre como o comportamento do consumidor influencia esse processo. Seja na personalização dos produtos, na conveniência desses produtos, nos aspectos de sustentabilidade.
E aí, quando a gente entra nesses quesitos de comportamento do consumidor, a gente entra na discussão da obrigação das empresas a inovarem para elas se manterem competitivas e existirem. Que aí é o que eu estava acabando de falar para vocês da Blackbusters. Eles não se adaptaram, o que que aconteceu? Deixou de existir, tá? Então, o mercado ele é competitivo e a gente precisa se adaptar a ele. Na aula 2 a gente vai falar aí sobre as maneiras de implementar a inovação nos nossos produtos e nos nossos serviços, tá? Nessa aula, a gente discute como a inovação ela sai do papel e se torna realidade. Por exemplo, eu tenho taxistas que são gigantes aí no país. Como que eu posso pensar na ideia de ter um motorista particular na hora que eu quiser, onde eu quiser, para me retirar do lugar que eu estiver e levar para o lugar que eu quiser, seja para minha casa, para um evento, para uma festa, para um shopping, enfim. Então, como que eu posso fazer para tirar essa ideia da minha cabeça e tornar ela em realidade? Bom, a gente entendeu que isso depende da colaboração de diversos setores da empresa, seja com uma gestão eficiente, uma gestão de produção, um marketing, setor de atendimento. A gente discute como que esses papéis são essenciais durante a inovação. A gente também fala, mais uma vez, sobre a equipe multidisciplinar, tá? O quão é importante ter equipes que funcionem não apenas por uma parceria de amizade, mas por mentalidade diferente, por discussões diferentes, olhares diferentes, né? Então a gente discutiu muito sobre isso. Retomando aí sobre o ciclo de inovação, ele acontece em três principais etapas. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá? Que é o planejamento. Então, eu preciso de pessoas que sejam estratégicas para fazer as definições, né? Trazer as definições estratégicas da empresa, falar sobre metas inteligentes. Não tem como eu definir uma meta. Ah, eu quero chegar ao faturamento de 1 milhão. Ok, mas como que eu vou fazer? Para chegar nesse faturamento de 1 milhão. Então, eu preciso de metas inteligentes, metas estratégicas, metas que vão me direcionar, me impulsionar para esse objetivo. E automaticamente eu preciso de recurso para chegar nessa meta. Ninguém fatura 1 milhão assim da noite para o dia. Então eu preciso de estratégia, meta e recursos inteligentes, ok? Segundo item, nós temos aí a execução, que é o desenvolvimento também estratégico, né? A melhor forma de desenvolver e a aplicação de ideia. Então, como que eu vou fazer essa minha ideia? Que a princípio vai ser super louca para todo mundo, né? No momento atual. Então, a grande questão da inovação é isso, assim, é sempre ter uma ideia doida, né? Se a gente for falar, por exemplo, do Airbnb, você dormiria na casa de um estranho que você nunca viu? Que você conheceu em um aplicativo, gente, sinceramente, isso para mim é um pouco bizarro. Você entraria no carro de uma pessoa que você nunca viu? Isso para mim também é um pouco bizarro. Hoje é um pouco mais comum, né? Mas ainda assim, se a gente for analisar, a gente precisa ter aí os diferenciais, tá? Que é o que essas empresas elas fizeram, por isso que elas se tornaram gigantes aí na inovação. É, Aqui já entra um pouco do registro. Essa aula que eu sugiro que vocês olhem, ela fala um pouco aí sobre um desafio prático para vocês pensarem em soluções inovadoras para os problemas do dia a dia de vocês, seja no supermercado, na farmácia, na escola, no curso, no ônibus, enfim. Então vocês vão pensar em como resolver problemas do dia a dia de vocês, e não precisa ser algo muito gigante, não. Vocês podem pensar em coisas simples, pequenas, que melhorariam ou que facilitariam a sua vida ou a vida das pessoas que você convive, tá? E aí vocês podem pensar em problemas pessoais mesmo ali, uma situação. O registro pede para que vocês façam em grupo, mas essa eu vou pedir para vocês fazerem individual, no caderno. Tira foto e manda no app, tá? Por último, para a gente finalizar, a terceira aula vai falar sobre o desenvolvimento e implementação de novas ideias inovadoras, tá? É, Então a gente vai aprofundar no tema, falando aí sobre os desafios de transformar essas ideias em produtos reais, né? Muitas ideias promissoras, elas faltam
elas falham por falta, por exemplo, de recurso financeiro. Então, precisam ter um bom planejamento financeiro. Às vezes, a gente tenta, né, implementar inovações dentro de empresas tradicionais e a gente tem a resistência organizacional, por exemplo. Outros por problemas técnicos, por falta de aceitação do público, né? E aí a gente precisa pensar em soluções para esses problemas que são os mais comuns. Falta de recurso, resistência organizacional, problemas técnicos e a falta de aceitação do público, tá? Aí a gente tem alguns itens que são indicadores de sucesso para a inovação. Porque eles ajudam como que a gente pode mensurar e realmente entender se essa ideia deu certo ou não. Bom, a primeira é a adoção pelo mercado. O que que é isso? É quantas pessoas começaram a usar o seu negócio. Aqui a gente não está falando se elas gostaram ou não. Aqui a gente está falando quantas começaram a usar. Porque se eu estou falando de uma ideia nova, significa que a pessoa viu algum atrativo ali para ela começar a usar. Então isso é bom. Depois a gente tem que partir por um outro olhar, que é a satisfação. Aí sim eu vou discutir se elas gostaram ou não. E o retorno financeiro. Isso gerou lucro de alguma forma? E por último, a eficiência operacional. Se isso melhorou, por exemplo, os processos internos da organização, tá? Bom, para a gente finalizar essa semana, eu vou deixar uma reflexão aqui que uma inovação ela só é bem-sucedida quando ela equilibra a aceitação do público, o impacto financeiro e as melhorias internas, tá? Então, vou reforçar com vocês que vocês devem sempre propor ideia inovadora, seja um produto, um serviço, uma melhoria dentro da sua rotina. E aí vocês precisam refletir quais barreiras poderiam surgir, como que vocês podem medir o sucesso da ideia de vocês e quais benefícios elas trariam para as pessoas ou para a empresa, tá? E aí, reforçando o registro, então, vai ser da aula 2, onde vocês vão pensar numa melhoria para a rotina de vocês. Vocês vão escrever isso no caderno e enviar a foto no AVA de forma individual, ok? Então, assim, a gente vai chegando aí ao final de mais uma aula. Eu espero vocês aí na semana 25. Muito obrigado e até logo.